Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos começar? A nomenclatura de compostos orgânicos de cadeia normal e não aromáticos, ele vai seguir esse esquema: prefixo, infixo e sufixo. Aqui nós temos uma tabelinha para a gente aprender a usar os prefixos que indicam o número de átomos de carbono que tem na estrutura. AN significa que vai ter só ligação simples entre carbonos, EN significa ligação dupla entre carbonos, IN significa ligação tripla entre carbonos. Nos compostos orgânicos cíclicos, ele vai ser precedido da palavra ciclo, de dois, em duas duplas entre carbonos, e esse O, que é o sufixo, ele indica que é um hidrocarboneto, ou seja, que a estrutura apresenta apenas átomos de hidrogênio e átomos de carbono. Então, por exemplo, nós temos aqui, C fazendo uma ligação simples com C. Lembre-se, eu não coloquei os hidrogênios, mas o hidrocarboneto ele vai completar as ligações lá do carbono com os átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 3 hidrogênios para cada carbono. Como só tem 2 carbonos, então aqui, et. Entre os carbonos tem ligação simples, AN. E só tem carbono e hidrogênio, O. Aqui, eu tenho 2 carbonos neste segundo exemplo, tá? Então, 2 et. Entre os carbonos tem ligação dupla, então eu vou usar EN. Aqui, eu tenho 2 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios de outro, então só tem carbono e hidrogênio, O. Então, essa substância é o eteno. Aqui, neste outro exemplo, eu tenho 2 carbonos, então, et. Entre os carbonos, eu tenho uma ligação tripla, então, IN. E só tem carbono e hidrogênio, um hidrogênio de cada lado para completar as 4 ligações. Então, etino. Agora, aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, o prefixo but. Entre os carbonos, nós temos aqui, uma dupla ligação aqui, outro aqui. Então, vai ficar butadien. Só tem carbono e hidrogênio, O. Então, butadieno, tá? Nós temos aqui outro exemplo, um ciclo, certo? E este ciclo, ele tem 3 carbonos. Então, prop, ciclo, pro. No. AN, porque só tem ligação simples entre carbonos, e O, porque só tem carbono e hidrogênio na estrutura. Então, é um ciclopropano. Aqui são 4 carbonos, então 4 but. Só tem ligação simples, então AN. Só tem carbono e hidrogênio, O. Mas se trata de um ciclo, então nós vamos colocar aqui, ciclobutano. Certo? Então, aqui, nessa estrutura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, veja, 6 X. Entre carbonos, só tem ligações simples. Então, AN. Só tem carbono e hidrogênio, O. Então, esse aqui é o hexano. Agora, aqui, nós temos, os 3 exemplos são ciclo. Então, ciclo. Esse aqui são 4 carbonos, então 4 but. Ciclo, but, tem uma dupla ligação aqui, só tem carbono e hidrogênio, então ciclobuteno. Esse aqui também, é um ciclo, mas tem 6 carbonos, então, X. Ligação simples, carbono e hidrogênio, O. Então, é um ciclohexano. E aqui vai ser um ciclo com 6 carbonos X, N, porque nós temos uma dupla ligação, o ciclohexeno. Quando a gente tem hidrocarbonetos aromáticos, tá? Em geral, esses compostos não vão ter uma nomenclatura particular, eles vão ter nomes específicos. Então, existe o benzeno, o naftaleno, que são 2 anéis aromáticos ligados entre si, e o antraceno, 3 anéis aromáticos ligados entre si. Tá vendo? Eles têm átomos de carbono aqui em comum,
que unem os anéis, certo? Então, ó, quando for cadeia alifática, ou seja, aberta, então nós vamos ter, ó, alcano, alceno, alcino, alcadieno, tá? Se for cadeia cíclica, então nós vamos ter ciclano e cicleno, tudo bem? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!